Os valentões esbofetearam a garota negra no corredor. Ela quebrou o ombro dele antes do professor chegar. O tapa ecoou pelo corredor da Roosevelt High School como um trovão, seguido por um silêncio tenso que fez todos os estudantes pararem no meio de suas conversas. Tyler Morrison, o jogador de futebol americano popular, acabara de dar um tapa em Kesha Williams, forte o suficiente para virar sua cabeça. "Fique no seu lugar, garota." Tyler rosnou, cercado por seus 3 amigos que riram da situação. "Ninguém te disse para esbarrar em mim." Kesha tinha 17 anos e já estava acostumada a ser invisível nos corredores daquela escola de Atlanta. Uma estudante bolsista de um bairro pobre, ela mantinha a cabeça baixa e as notas altas, evitando problemas a todo custo. Seu uniforme de segunda mão e mochila gasta contrastavam com os tênis de grife dos outros estudantes. O que Tyler não esperava era a reação que se seguiu. Kesha tocou o local no rosto onde as marcas vermelhas de sua mão ainda ardiam, seus olhos escuros encontrando os dele com uma calma perturbadora. "Você não deveria ter feito isso", ela disse, sua voz baixa mas firme. Tyler riu, se exibindo para seus amigos. "O que você vai fazer? Chorar para o diretor?" Ele levantou a mão novamente, se preparando para outro tapa ainda mais forte. Foi então que tudo mudou. Em um movimento fluido e impossível de acompanhar, Kesha agarrou o pulso de Tyler, girou seu corpo e aplicou uma alavanca que fez seu ombro estalar com um som nauseante. Tyler gritou de dor, caindo de joelhos no chão frio do corredor, seu braço direito pendendo em um ângulo antinatural. "Meu ombro! Ela quebrou meu ombro!" Tyler gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto seus amigos recuaram, chocados demais para reagir. Os estudantes que presenciaram a cena ficaram paralisados. A garota quieta e tímida que ninguém notava acabara de neutralizar o valentão M. A temido da escola em menos de 3 segundos, usando uma técnica que parecia algo saído de um filme de ação. Kesha recuou, ajustando sua mochila no ombro como se nada tivesse acontecido. Seus olhos percorreram a multidão de rostos chocados antes de se fixarem nos amigos de Tyler, que agora pareciam muito menos corajosos. "Mais alguém quer tentar?" ela perguntou, sua voz ainda estranhamente calma. O corredor estava completamente silencioso, exceto pelos gemidos de dor de Tyler no chão. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Era como se todos estivessem tentando processar o que acabaram de testemunhar. Kesha começou a caminhar em direção à sua próxima aula, passando por cima de Tyler, como se ele fosse apenas um obstáculo em seu caminho. Mas enquanto ela se afastava, uma pergunta ecoava nas mentes de todos os presentes. Quem era Kesha Williams realmente? Porque uma coisa era certa. Ninguém aprende como quebrar um ombro assim assistindo vídeos no YouTube. E a maneira como ela se moveu, a precisão técnica, a frieza sob pressão, tudo apontava para anos de treinamento intensivo. O que ninguém sabia era que por trás daquela fachada de estudante tímida havia uma história que explicava perfeitamente aquela demonstração devastadora de força controlada. Se você está curioso para descobrir como uma garota aparentemente indefesa conseguiu neutralizar um valentão de 100 quilos com tanta facilidade, certifique-se de se inscrever no canal, porque o que você está prestes a descobrir sobre o passado de Kesha vai te deixar sem palavras. O diretor Peterson chegou correndo ao corredor 3 minutos depois, encontrando Tyler ainda no chão cercado por paramédicos que haviam sido chamados por um professor. Seu ombro estava visivelmente deslocado e gemidos de dor ecoavam pelos corredores agora lotados de estudantes curiosos tentando filmar a cena com seus celulares. "Onde está a garota que fez isso?" "Pete." Erson perguntou, procurando por Kesha na multidão, mas ela havia simplesmente desaparecido como se nunca tivesse estado lá.
Jake Morrison, primo de Tyler e igualmente popular na escola, estava furioso. Aquela garota louca quebrou o ombro do meu primo. Ele gritou para qualquer um que quisesse ouvir. Ela é perigosa. Deveria ser presa. Nas redes sociais da escola, vídeos do incidente já tinham milhares de visualizações. Os comentários estavam divididos entre aqueles que chamavam Kesha de heroína por finalmente colocar Tyler em seu lugar e outros que a rotulavam como violenta e instável. Mas uma coisa era unânime. Ninguém conseguia explicar como uma garota de 54 quilos havia neutralizado um jogador de futebol de 100 quilos tão facilmente. Kesha, enquanto isso, estava na biblioteca fingindo estudar matemática enquanto tentava processar o que havia acontecido. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de adrenalina. Havia 3 anos que ela não precisava usar suas habilidades assim, e a sensação familiar de estar em modo de sobrevivência a deixava inquieta. A verdade era que Kesha Williams não era apenas uma estudante bolsista de 17 anos, ela era uma sobrevivente. Aos 14 anos, ela e sua mãe fugiram de Detroit depois que seu padrasto, um traficante violento chamado Rico, descobriu que sua mãe estava cooperando com a polícia. Elas tiveram 20 minutos para pegar o que podiam carregar antes de desaparecer para sempre. Por 2 anos viveram em abrigos e apartamentos baratos, sempre olhando por cima do ombro, sempre prontas para fugir novamente. Foi em um desses abrigos que Kesha conheceu a sargento aposentada Jennifer Cruz, uma veterana do Afeganistão, que se voluntariava para ensinar autodefesa a mulheres vulneráveis. Jennifer viu algo em Kesha, uma determinação feroz mascarada pela timidez, e começou a treiná-la não apenas em técnicas de combate, mas em controle emocional e estratégia de sobrevivência. A força não vem dos músculos, vem da mente. Jennifer costumava dizer durante as sessões de treinamento intensivo. E qualquer um que subestima uma garota quieta sempre paga o preço. Por 2 anos, Kesha treinou 5 horas por dia em Krav Maga, jiu-jitsu, boxe e técnicas de desarme. Mas mais importante, Jennifer a ensinou como ler pessoas, identificar ameaças e nunca mostrar suas cartas até o momento exato em que estava pronta para jogá-las. Quando finalmente se estabeleceram em Atlanta, Kesha havia se tornado uma arma humana disfarçada de adolescente tímida. A bolsa de estudos para a Roosevelt High era sua chance de uma vida normal, longe da violência e do medo. Ela havia prometido à sua mãe que manteria a cabeça baixa, não chamaria a atenção para si mesma, tentaria ser apenas uma estudante normal. Mas Tyler Morrison havia quebrado essa promessa por ela. Na hora do almoço, Jake Morrison e seus 2 amigos, Brett e Connor, interceptaram Kesha no corredor perto dos armários. Eles haviam passado a manhã inteira planejando como colocar a garota em seu lugar, e estavam confiantes de que 3 contra 1 seria suficiente para intimidá-la. Ei, psicopata! Jake rosnou, bloqueando seu caminho. Você acha que pode machucar meu primo e andar por aí como se nada tivesse acontecido? Kesha parou, suas mãos relaxadas ao lado do corpo, seus olhos rapidamente avaliando as posições dos 3 garotos. Saída à esquerda, bloqueada por Brett. Saída à direita, bloqueada por Connor. Atrás dela, uma parede de armários. À frente, Jake, que estava claramente tentando imitar a postura intimidadora de seu primo. Tyler me bateu primeiro, ela respondeu calmamente. Eu estava apenas me defendendo. Você quebrou o braço dele? Brett gritou, se aproximando. Isso não é defesa, é agressão. O que eles não sabiam era que cada segundo que passavam falando dava a Kesha mais tempo para analisar suas fraquezas. Jake favorecia seu lado esquerdo, provavelmente de uma lesão antiga no joelho. Brett estava nervoso, suando,
suas mãos tremendo ligeiramente. Ele realmente não queria estar ali. Connor era o mais perigoso, relaxado e confiante, mas mantinha seu peso mal distribuído. Vocês têm 5 segundos para sair da minha frente. Kesha disse, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Connor dar um passo involuntário para trás. Jake riu, mas foi uma risada forçada. Ou o quê? Você vai quebrar nossos braços também? 3 contra 1. Gatinha, você não é tão durona assim. Foi então que Kesha sorriu. Não foi um sorriso amigável ou nervoso. Foi o sorriso frio e calculado de alguém que havia enfrentado homens muito mais perigosos do que 3 adolescentes mimados de classe média. Vocês estão certos, ela disse, ajustando sua mochila no ombro. 3 contra 1 não é justo. Jake sorriu, pensando que ela estava cedendo. Para vocês, Kesha acrescentou. O corredor estava começando a se encher novamente com estudantes curiosos. Celulares apareceram, câmeras foram ligadas. Todos queriam ver se a garota que havia quebrado o ombro de Tyler Morrison faria isso novamente. Mas desta vez, Kesha fez algo diferente. Em vez de esperar pelo primeiro movimento, ela simplesmente caminhou em direção a Jake, parou a poucos centímetros dele e sussurrou algo em seu ouvido que fez seu rosto ficar completamente pálido. Ninguém ouviu o que ela disse, mas Jake imediatamente recuou, puxando Brett e Connor com ele. Deixa pra lá, ele murmurou, evitando o olhar de Kesha. Não vale a pena. Os 3 se afastaram rapidamente, deixando Kesha sozinha no corredor, cercada por estudantes confusos que não entendiam por que o confronto havia terminado tão abruptamente. O que ela havia sussurrado foi: "Rão apenas 7 palavras. Eu sei onde vocês moram e vocês não sabem." Era uma mentira, é claro, mas era o tipo de mentira que funcionava porque foi dita por alguém que claramente sabia como torná-la verdade se necessário. E Jake Morrison, arrogante como era, foi esperto o suficiente para reconhecer uma ameaça real quando a ouviu. Enquanto caminhava para sua próxima aula, Kesha sentiu o peso de olhares curiosos e sussurros ao seu redor. Alguns estudantes a cumprimentaram com acenos respeitosos. Outros se afastaram com medo, mas todos tinham a mesma pergunta. Quem era essa garota quieta que havia aparecido na escola 2 anos atrás e agora estava aterrorizando os valentões mais notórios da Roosevelt High? A resposta para essa pergunta estava enterrada em arquivos de serviços sociais, relatórios policiais e memórias que Kesha preferia não revisitar. Mas como havia aprendido com Jennifer Cruz, às vezes o passado deve ser enfrentado para que o futuro possa ser protegido. E algo lhe dizia que Tyler Morrison e seus amigos não iam desistir tão facilmente. Eles haviam subestimado a garota tímida uma vez e pagaram o preço. Mas a arrogância e o privilégio têm uma maneira de cegar as pessoas para o óbvio. O que eles não sabiam era que cada tentativa de intimidação apenas fortalecia a determinação de Kesha de mostrar-lhes que algumas pessoas não podem ser quebradas. Não importa quantas vezes tentem dobrá-las. Na manhã seguinte, Kesha chegou à escola para encontrar sua foto colada em panfletos espalhados por todos os corredores. "Atenção, estudante violenta!" estava escrito em letras grandes com uma foto desfocada dela caminhando pelo corredor. Abaixo havia uma legenda dramática: "Kesha Williams é um perigo real para nossa comunidade escolar. Exigimos ação imediata da administração." Jake Morrison e seus amigos haviam passado a noite criando uma campanha de difamação, convencidos de que podiam usar a pressão social para forçar Kesha a sair da escola. Eles subestimaram completamente com quem estavam lidando. A senhora Rodrigues, a professora de história que sempre prestava atenção a detalhes que outros ignoravam, observou Kesha caminhar pelos corredores com sua calma perturbadora habitual. Enquanto outros estudantes sussurravam e apontavam,
Kesha simplesmente pegou um dos panfletos, dobrou-o cuidadosamente e o guardou em sua mochila. Estratégia interessante de guerra psicológica, comentou a Sra. Rodrigues quando Kesha entrou em sua sala de aula. Mas algo me diz que você enfrentou táticas piores que essa. Foi a primeira vez em 2 anos que um professor falou diretamente com Kesha sobre sua situação. A Sra. Rodrigues havia servido como correspondente de guerra no Iraque antes de se tornar educadora, e ela reconheceu os sinais de alguém treinado para sobreviver em ambientes hostis. Eles estão tentando me isolar. Kesha respondeu, surpreendendo sua professora com sua análise fria da situação, criando uma narrativa de que sou perigosa para justificar o que fizeram. A Sra. Rodrigues fechou a porta da sala de aula e se sentou na mesa ao lado de Kesha. Você sabe que isso não vai parar aqui, certo? Tyler Morrison vem de uma família influente. Seu pai possui a maior concessionária de carros da cidade e financia metade dos eventos esportivos da escola. Eu sei exatamente quem são os Morrisons, Kesha disse, e algo em seu tom fez a Sra. Rodrigues se inclinar para a frente, curiosa. Durante o almoço, Jake Morrison colocou a segunda fase de seu plano em ação. Ele havia convencido 15 estudantes a assinar uma petição exigindo a expulsão de Kesha e estava filmando vídeos dramáticos no TikTok sobre como a escola estava falhando em proteger os estudantes de elementos violentos. Esta garota é claramente instável, Jake declarou para a câmera, ladeado por Brett e Connor. Meu primo está no hospital por causa dela. Quantos mais têm que se machucar antes da administração tomar uma atitude? O vídeo viralizou em 2 horas, alcançando pais, ex-alunos e pessoas da cidade. Os comentários estavam divididos entre apoio à vítima Tyler e críticas ao sistema educacional permissivo. Jake sorriu, convencido de que havia encontrado a fórmula perfeita para destruir Kesha socialmente. Enquanto isso, Kesha estava na biblioteca com a Sra. Rodrigues, que havia trazido seu laptop pessoal. Você disse que conhece a família Morrison. Quer elaborar? Kesha hesitou por um momento, então tomou uma decisão que mudaria todo o jogo. Rico Martinez, meu ex-padrasto, costumava vender drogas para clientes de alta classe. Tyler Morrison, Sr., era um de seus melhores clientes. A Sra. Rodrigues piscou, processando a informação. Você tem alguma prova disso? Rico era paranoico. Ele gravava todas as transações como seguro de vida. Quando minha mãe cooperou com a polícia, ela copiou todos os arquivos antes de fugirmos. Kesha puxou um pequeno pendrive de sua mochila. 3 anos de vendas, nomes, datas, quantias, até fotos de algumas entregas. A professora olhou para o pendrive como se fosse uma bomba nuclear. Kesha, você entende o que isso significa? Significa que enquanto Jake está jogando guerra psicológica nos corredores da escola, eu tenho munição real para uma guerra que ele nem sabe que existe. Naquela tarde, Tyler Morrison, Sr., apareceu na escola para uma reunião de emergência com o diretor Peterson. Seu filho havia passado a manhã chorando no hospital, não apenas de dor física, mas de humilhação. A história estava se espalhando nas redes sociais e Tyler Sr. não podia permitir que a reputação de sua família fosse manchada por alguma delinquente. Eu quero esta garota expulsa hoje, ele exigiu, batendo o punho na mesa do diretor. Meu advogado já está preparando uma ação por agressão. Vamos processar a escola também se vocês não tomarem uma atitude. O diretor Peterson, um homem de 50 anos que havia passado 30 anos evitando conflitos com famílias influentes, acenou nervosamente. Vamos agendar uma audiência disciplinar para amanhã, dada a gravidade do caso. Não há gravidade, a Sra. Rodrigues interrompeu, entrando na sala sem ser convidada. Há apenas um valentão que finalmente encontrou alguém que não vai aceitar ser agredido. Tyler Sr. se virou furioso. E quem é você?
Sou a professora que vai testemunhar que Tyler Morrison agrediu Kesha Williams sem provocação. E sou a pessoa que tem um interesse especial em conhecer melhor sua família, Sr. Morrison. Havia algo no tom da Sra. Rodrigues que fez Tyler Sr. recuar ligeiramente. Ele não conseguia explicar por quê, mas aquela professora estava olhando para ele como se soubesse algum segredo perigoso. Naquela noite, enquanto Jake Morrison comemorava a reunião do pai de Tyler com champanhe roubado da adega da família, postando stories sobre a justiça sendo feita, Kesha estava em casa com sua mãe, finalmente contando toda a verdade sobre o que havia acontecido na escola. Querida, sua mãe disse, segurando suas mãos, você sabe que usar essas informações sobre Rico pode nos colocar em perigo novamente. Eu sei, mãe, mas também sei que algumas batalhas não podem ser evitadas. Eles escolheram me fazer inimiga deles. Agora vão descobrir que tipo de inimiga eu posso ser. A Sra. Rodrigues havia passado a noite pesquisando a família Morrison online, conectando pontos que estavam começando a formar um padrão muito interessante. Tyler Sr. tinha um estilo de vida muito além do que uma concessionária de carros poderia sustentar, e havia rumores antigos sobre investimentos questionáveis. Por um momento, quando Jake postou outro vídeo declarando vitória prematura sobre a garota violenta que finalmente ia ser punida, todos pensaram que estavam testemunhando apenas a ultra-injustiça do sistema protegendo os privilegiados. Mas aqueles que conhecem a verdadeira força sabem que ela cresce em silêncio. E às vezes a derrota aparente é apenas a posição perfeita para um ataque devastador que reescreverá as regras do jogo. Na manhã da audiência disciplinar, o auditório da Roosevelt High estava lotado. Tyler Sr. havia chamado a mídia local, transformando o que deveria ser um processo interno em um espetáculo público para expor a violência nas escolas. Jake Morrison estava transmitindo ao vivo no Instagram, confiante de que finalmente veria Kesha expulsa na televisão nacional. Hoje, vocês vão ver a justiça sendo feita. Jake declarou para seus seguidores, filmando a entrada cheia de repórteres. Esta garota perigosa finalmente vai pagar pelo que fez. Kesha entrou silenciosamente pela parte de trás do auditório, acompanhada apenas por sua mãe e a Sra. Rodrigues. Enquanto Jake zombava dela nas redes sociais, chamando-a de covarde que não conseguiu nem arranjar um advogado, Kesha simplesmente se sentou na primeira fileira, o pequeno pendrive escondido discretamente na palma de sua mão. O diretor Peterson abriu nervosamente a sessão. Estamos aqui para avaliar o incidente envolvendo a estudante Kesha Williams e Tyler Morrison, que resultou em lesão corporal grave. Lesão corporal grave é um eufemismo, interrompeu Tyler Sr., se levantando dramaticamente. Meu filho está traumatizado. Aquela delinquente quebrou o ombro dele sem motivo. Os murmúrios de apoio ecoaram pela audiência lotada de pais de classe alta que Tyler Sr. havia mobilizado. Celulares gravavam cada palavra, e Jake sorria maliciosamente, certo de que estava testemunhando a destruição pública de Kesha. Sr. Morrison, disse a Sra. Rodrigues, se levantando calmamente. Antes de prosseguirmos com acusações, gostaria de apresentar algumas evidências que podem ser relevantes para este caso. Tyler Sr. riu desdenhosamente. Que evidências? Todo mundo viu aquela garota violenta atacar meu filho. Evidências sobre quem realmente representa um perigo para nossa comunidade escolar, respondeu a Sra. Rodrigues, conectando um laptop ao projetor. Evidências sobre atividades ilegais que explicam o comportamento violento que Tyler aprendeu em casa. O sorriso de Tyler Sr. começou a vacilar. Do que você está falando? Kesha se levantou, entregando o pendrive para a Sra. Rodrigues. Estas são gravações e documentos coletados durante uma investigação policial em Detroit,
onde meu ex-padrasto Rico Martinez vendia drogas para clientes de alta classe. A primeira imagem apareceu na tela. Tyler Morrison, Sr., em uma garagem escura, entregando um envelope cheio de dinheiro para um homem com tatuagens no pescoço. A data mostrava 3 anos atrás e a filmagem de segurança estava cristalina. O auditório explodiu em murmúrios chocados. Tyler Sr. ficou completamente pálido, suas mãos tremendo enquanto tentava processar o que estava vendo. Isso não pode ser real, ele gaguejou, mas sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. A senhora Rodrigues clicou no próximo arquivo. Documentação bancária mostrando transferências regulares de 200 mil da conta comercial da Morrison Motors para contas offshore, sempre nos mesmos dias das entregas documentadas. Jake parou de transmitir ao vivo, seu rosto refletindo horror e confusão. Repórteres começaram a fazer perguntas em voz alta, e o diretor Peterson tentava desesperadamente restaurar a ordem. E aqui, continuou a senhora Rodrigues implacavelmente, mensagens de texto entre Tyler Morrison Sr. e Rico Martinez discutindo quantidade, preços e locais de entrega. 15 meses de correspondência completa. As mensagens apareceram na tela uma por uma. Preciso da mercadoria para a festa de sábado. Meus amigos estão perguntando se você tem algo mais forte, Rico. Não posso ser visto falando com você em público. Apenas use as entregas normais. Tyler Sr. tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Eu nunca... Isso é uma armação. Armação? Kesha falou pela primeira vez, sua voz cortando o caos como uma faca. Sr. Morrison, você se lembra de uma entrega específica em 15 de março de 2022, aquela onde você estava tão drogado que caiu na escada da garagem. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Tyler Sr. se lembrava daquela noite perfeitamente. Havia sido uma das piores ressacas de sua vida. A senhora Rodrigues clicou no último arquivo. Era um vídeo gravado em câmera de celular mostrando Tyler Sr. cambaleando visivelmente sob influência, enquanto o Rico contava pilhas de dinheiro na frente dele. Esta gravação, Kesha explicou calmamente, foi feita pelo próprio Rico como seguro de vida. Ele gravava todos os seus clientes importantes porque sabia que precisaria de proteção um dia. Jake Morrison havia parado de filmar completamente, seu rosto uma máscara de choque e humilhação. Os pais de classe alta que haviam vindo apoiar os Morrisons começaram a se levantar e sair silenciosamente, não querendo ser associados ao escândalo. Agora, disse Kesha, se virando para encarar Tyler Sr. diretamente. Vamos falar sobre violência doméstica e onde Tyler Jr. realmente aprendeu que é aceitável bater em pessoas mais fracas que ele. A senhora Rodrigues apresentou o arquivo final, relatórios médicos de emergência em nome de Tyler Jr., sua mãe e até funcionários da concessionária, todos documentando acidentes suspeitos ao longo dos anos. O diretor Peterson estava claramente em choque. Sr. Morrison, vamos precisar suspender esta audiência e contactar as autoridades apropriadas. Tyler Sr. finalmente encontrou sua voz, mas saiu como um sussurro desesperado. Como? Como você conseguiu tudo isso? Kesha o encarou com a mesma calma assustadora que havia mostrado no corredor. Você esqueceu que pessoas como eu aprendem a sobreviver coletando informações. Rico havia guardado essas gravações por anos. E quando minha mãe cooperou com a polícia, ela copiou todos os arquivos para nossa própria proteção. Você não tem ideia com quem está mexendo. Tyler Sr. tentou uma última ameaça desesperada. Na verdade, Sr. Morrison, a senhora Rodrigues sorriu friamente. Sabemos exatamente com quem estamos lidando.
Um traficante fracassado que usou o dinheiro da venda de drogas para sustentar um estilo de vida que sua concessionária nunca poderia custear. A polícia chegou 20 minutos depois. Tyler Sr. foi preso no auditório da escola por acusações de conspiração para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Câmeras de televisão capturaram cada segundo de sua caminhada humilhante até o carro da polícia. Jake Morrison, que havia passado dias criando vídeos sobre justiça sendo feita, agora assistia seu próprio mundo desmoronar ao vivo nas redes sociais. Seus seguidores, que antes apoiavam sua causa, agora deixavam comentários zombando da queda espetacular de sua família. Enquanto Tyler Sr. era levado algemado, Kesha se sentou calmamente na primeira fileira, observando a destruição completa do império que havia tentado destruí-la. Não havia triunfo malicioso em seus olhos, apenas a satisfação silenciosa de alguém que havia visto a justiça finalmente ser feita. A Sra. Rodrigues se aproximou dela. "Como você se sente?" "Aliviada." Kesha respondeu simplesmente. "Não porque consegui minha vingança, mas porque finalmente posso parar de carregar esses segredos." Na multidão, estudantes que antes a temiam agora a olhavam com respeito e admiração. Ela não havia apenas se defendido de um valentão. Ela havia exposto toda uma rede de corrupção e violência que havia infectado sua comunidade. O que ninguém no auditório poderia ter previsto era como essa revelação dramática transformaria não apenas a vida de Kesha, mas toda a dinâmica social da Roosevelt High e da cidade de Atlanta. Porque quando a fumaça se dissipasse e as acusações fossem formalizadas, seria Kesha Williams, a garota que todos subestimaram, quem emergiria como o símbolo de uma mudança que ninguém jamais esqueceria. 6 meses depois, Tyler Morrison Sr. estava cumprindo uma sentença de 8 anos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A concessionária havia falido. A mansão da família foi leiloada para pagar dívidas, e Jake Morrison teve que se transferir para uma escola pública do outro lado da cidade, onde descobriu como era ser o garoto novo sem privilégios. Kesha, por outro lado, havia se tornado uma lenda na Roosevelt High, não apenas por quebrar o ombro de um valentão, mas por expor uma rede de corrupção que ninguém sabia que existia. A Sra. Rodrigues a havia recomendado para uma bolsa integral na Universidade de Harvard, onde estudaria criminologia forense. "Sabe o que é irônico?", comentou a Sra. Rodrigues enquanto ajudava Kesha a preencher suas inscrições para a faculdade. "Tyler Morrison tentou te destruir usando suas origens humildes como arma. Agora, são exatamente essas origens que estão te levando aos lugares mais altos." A estudante que antes caminhava invisivelmente pelos corredores, agora recebia cumprimentos respeitosos de colegas e professores. Mais importante, 3 outras vítimas de bullying haviam procurado ajuda depois de ver como Kesha enfrentou seus opressores com inteligência em vez de apenas força. No último dia de aula, Jake Morrison fez uma tentativa desesperada de se aproximar dela. "Kesha, eu queria me desculpar", ele gaguejou, claramente envergonhado. "Eu não sabia sobre meu tio, sobre as drogas." Kesha o olhou com sua calma habitual. "Jake, você sabia exatamente quem seu primo era. A diferença é que agora todo mundo sabe, tá?" Enquanto caminhava pelo corredor pela última vez como estudante da Roosevelt High, Kesha refletiu sobre como aquele tapa no rosto havia mudado sua vida. Tyler Morrison havia tentado humilhá-la, mas acabou dando-lhe a oportunidade perfeita para mostrar que algumas pessoas não podem ser quebradas. A melhor vingança, ela havia aprendido, não era quebrar o ombro de alguém que te machucou. A melhor vingança era construir uma vida tão extraordinária que seus inimigos passassem o resto de suas vidas se perguntando como haviam subestimado sua força.
Tyler Jr. ainda estava fazendo fisioterapia. Jake Morrison estava virando hambúrgueres no McDonald's. E Kesha Williams, ela estava a caminho